Eu estou certo, mas podendo estar errado. Você está errado, mas podendo estar certo. Ou seja, eu nunca posso ter certeza absoluta que eu estou certo. Claro. Nem que você está errado. Então, alguns dos textos mais inteligentes filosoficamente que existem, não é só minha opinião, são textos em que pessoas muito inteligentes tentam compreender Deus. Eu faço Deus esse é um exercício. personagem, cara, que é quase como se você estivesse fazendo uma luta marcial. Para você, um ser que não cabe na linguagem. Não cabe no tempo. Então. E nem no espaço. É. Então, assim, eu dei muitos anos aula de filosofia da religião. Era a minha... O que é uma filosofia da religião? Onde elas se encontram? Teologia é um discurso racional articulado a partir da fé num texto revelado. Tá. Certo? A filosofia da religião começa a circular com filósofos como Hegel, por exemplo, né? Século XIX. A primeira metade do século XIX. A filosofia da religião é a tentativa de compreender a religião, características, denominadores comuns, formas de manifestação. Entendi. Entende? É uma tentativa de pensar a religião sem a fé, ou pensar a própria fé como experiência psicológica. Quase isso da a religião como se fosse uma mitologia. Também. Né? Porque você não parte do pressuposto que Deus existe. Exato. Você não parte. Agora, faz parte da filosofia da religião, por exemplo, toda uma tradição que é pensar a relação entre Deus e mal. Entendi. O que é o bem. Por exemplo, o bem é o bem porque o bem é o bem e Deus aceita, ou o bem é o bem porque Deus quer que o bem seja o bem? Entendi. Uma determinação dele. São duas coisas completamente diferentes. Porque se Deus é livre e o bem é o que ele acha que é o bem, pode mudar. Agora, se o bem é igual ao bem e Deus aceita que o bem é igual ao bem e ele está submetido a isso, ele não é onipotente. Exato. Ele só é onipotente se ele decide o que é o bem. O que é o bem. Pondé. Cacete. Cara. Isso é filosofia da religião. Nesse assunto específico. É uma questão que, assim, é discutida, ó. Né? Mas essas discussões, elas não chegam a conclusões. Elas chegam em vários debates e conclusões. Elas, na realidade, criam um ambiente onde as pessoas ficam mais inteligentes. Entendi. Só pelo fato de debaterem... Porque aprendem a colocar questões complexas. Essa é uma questão fabulosa. Né? E é uma questão simples. Você enuncia ela facilmente. Parece um jogo de linguagem, mas claro. não é. A própria ideia do mal, que algumas religiões até não tem essa figura, né, do opositor, né? O mal, adversário. O adversário nas religiões orientais até o mal está misturado com o bem, né? Não é uma coisa separada. Sim. Mesmo no judaísmo não está claramente separado. O cristianismo separa. O judaísmo não, é verdade. O judaísmo não tem essa preocupação em separar o bem do mal de Deus, sabe? Por quê? Historicamente falando, porque o Deus do Velho Testamento, ele é um Deus mais antigo. E quanto mais você vai atrás no tempo, nas religiões, mais o que você consideraria bem e mal está tudo misturado. Os deuses não são legais. Não. São meio violentos. São vingativos, são tempestuosos. Há arqueólogos que arriscam hipóteses segundo os arqueólogos. Teve o Paul Caros no começo do século XX, tem o Brian Hayden, que está vivo, canadense, tudo gente com credencial scholar, como se fala na academia, que levantam a hipótese de que é possível que a humanidade tenha começado a adorar espíritos malignos antes. Né? Primeiro ela começa adorando espíritos malignos com intenções ruins, inclusive. Quero vencer o meu adversário, quero isso ou não. Também. Ou para fazer coisas boas. Não, para se proteger do sofrimento. Por exemplo, oferece sacrifício para o espírito maligno não sacanear você demais. Perfeito. Entendeu? Você faz ali uma barganha, Sei. os sacrifícios, o sangue inocente.
entendeu? Para desse jeito você diminuir o sofrimento. Diminuiu a morte de criança, diminuir a doença, para não ter doença. Cara. Então É uma começa hipótese razoável. Não é uma hipótese definitiva, porque não tem nenhuma hipótese definitiva sobre uma coisa tão antiga. Mas isso é baseado em alguma pintura rupestre, alguma coisa Isso que foram buscar em alguma coisa? Isso é tão baseado em textos de religiões antigas, portanto você está falando de antiguidade, quanto achados arqueológicos pré-históricos de restos onde você tem sangue, figuras monstruosas, que refletem claramente a ideia de medo, Entendi. porque eram gente igual a nós, né? Claro. Biologicamente igual a nós. A gente podia estar há 50 mil anos atrás levando um lero. Total. É claro que ia ser um lero bem diferente, a gente não tem nenhuma ideia qual seria a língua, e não teria uma porrada de gente ouvindo o que a gente está falando. Total. Né?